Boa tarde, domingo de Páscoa. Nós vamos estar nesta tarde agora, meditando sobre a ressurreição gloriosa de Jesus, o significado que ela precisa ter para nós e a importância dela na história da fé, no projeto de Deus para a salvação de todos os que creem. E eu quero dizer para todos que estarão nos ouvindo, que já estão ouvindo, que em 1989 eu estudei um livro que falava só sobre a ressurreição. Eu fiz um manuscrito e elaborei uma mensagem. Em 89 eu tive o privilégio de estar ministrando ela na cidade de Cariacica, no Espírito Santo, quando na oportunidade nós tivemos 10 manifestações diante do apelo feito por terem compreendido o sentido, o significado da ressurreição de Cristo, e sem fé é impossível adentrarmos na dimensão desta realidade, desta verdade. O tema então será a ressurreição gloriosa. O canal Filósofo Urbano vai trazer uma reflexão sobre a importância, como que este assunto deve ser a alegria e o consolo dos nossos corações. E sendo assim, seguro nesta verdade, nessa realidade, nós estaremos prontos e acima de toda e qualquer incerteza. Estaremos prontos para vencer os desafios que a vida produz, os desesperos que a vida produz, nós estaremos enfrentando porque nós ancoramos a nossa vida na certeza de que nada nos pode separar do amor de Deus, que a ressurreição é uma realidade. Ainda que ninguém pare para pensar, conversar, às vezes creia ou não, ressurreição é algo inevitável. O homem não consegue escorar apenas na morte. Se o homem pudesse encerrar toda a sua história na morte, descansar nessa certeza de que morreu e tudo se encerrou, o homem talvez teria mais condição de elaborar sua vida. Mas como o homem tem essa incerteza e ele fica então suspenso, ele questiona então o que haverá após a morte. Então ele transita no mar, o que vem depois da morte. A palavra de Deus então nos traz a resposta. Ainda que a pessoa não se preocupe, às vezes a sua mente, o seu coração é visitado por essas questões. Mas a ressurreição é algo inevitável e irresistível. É através da ressurreição que vemos o triunfo da fé. A fé só é vitoriosa a partir do momento em que ela ancora na certeza de que a ressurreição de Jesus foi literal, absoluta, total, plena, e que ela é que sustenta a nossa caminhada. Não só no passado, como até hoje, ainda existem muitas pessoas que duvidam. E temos fatos que comprovam que o mundo é incrédulo quanto a esta verdade, a ressurreição de Jesus. E nós temos quanto a isso. Eu, você, nós podemos ser a prova de que os mortos ressuscitarão. Eu, você e todos aqueles que, imbuídos de uma esperança, vivendo a fé que tem, consegue refletir para as pessoas uma esperança que vai além daquilo que é terreno, daquilo que é aparente. Sem dúvida, isso é mistério. Isso é mistério. Quando falamos de ressurreição, falamos de um mistério. Porque quando nós falamos de morte, você vivencia morte diariamente. Você vivencia morte com desespero e morte também com consolo. Pessoas que depositam a esperança em Cristo e não tão desesperada fica diante desse desafio ou de um ente querido que partiu.
Sem dúvida que isso é um mistério. Isso só pode ver quem pratica e exercita a fé, procurando sempre estar mais perto do Senhor da vida, que é Jesus. É a única forma da pessoa ter descanso no coração. Cristãos atuais, muita gente na atualidade, negam ou duvidam fortemente da ressurreição. Alguns chegam a perguntar: no início do primeiro milênio, logo após a ascensão de Jesus, quando todos estavam também vivendo a intensidade, o calor da mensagem, muitas suspeitas eram levantadas, até mesmo pelas igrejas da época, porque alguns perguntavam: os mortos podem reviver? Há alguma força capaz de conquistar a morte? Há esperança de vitória sobre o túmulo? Com que corpo voltaremos? Ou seja, são perguntas que nós não temos resposta. Mas aí entra a palavra de Deus. Aqui está a resposta na linha de frente, que constitui o fundamento sólido da nossa fé. Que nós cremos que a ressurreição de Cristo existiu e que ele prometeu e que ele é suficientemente capaz de cumprir aquilo que ele fez como promessa. Logo quando ele estava perto de despedir dos discípulos, ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas voltarei. E ele falou da sua... No Evangelho de João, capítulo 11, você vai ver que ele falou da sua morte ali. Ele falou também que ele retornaria. E lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, este nunca morrerá. Então vamos ver o que é a ressurreição de Jesus. Como foi? Ela foi completa, ela foi literal, ela foi absoluta, plena. Esta verdade é a base da nossa fé. A ressurreição traz uma nova esperança, colocando luz nos lugares mais negros da vida, mais escuro, mais desesperador. A pessoa que tem horror da morte, quando esta morte se aproxima tão perto dele, quando ela experimenta a ressurreição de Cristo em sua vida, ela afasta as trevas e ela aprende a descansar nessa certeza. Existem provas claras, irrefutáveis sobre a ressurreição de Cristo, apesar que muitos foram que tentaram anular essa verdade, negar. E durante a história da filosofia, se você pegar, sempre se busca explicação racional para o fato de Jesus ter passado por essa experiência. Ele morreu e ressuscitou para a glória de Deus. Muitos então tentaram abafar esta grande verdade. No início do cristianismo nós temos isso. Até mesmo próximo, quando Jesus havia ressuscitado, nós temos aqui a Bíblia dizendo: enquanto as mulheres iam para a cidade, um dos policiais do templo que estavam guardando o túmulo foram os sacerdotes principais e contaram o que tinha acontecido. Convocou-se uma reunião de todos os líderes dos judeus e decidiu-se pagar os guardas para dizerem que, enquanto eles dormiam, os discípulos foram lá à noite e roubaram o corpo de Jesus. E os sacerdotes, os líderes religiosos da época, disseram: olha, se o governador ouvia a respeito disso, prometeu então o conselho ali: nós defenderemos vocês e tudo ficará bem. Então assim os guardas aceitaram o dinheiro, naquela época uma propina robusta, gorda, e eles fizessem aquilo. E a história então se espalhou, a história caminhou-se desta forma, porque eles divulgaram que os discípulos haviam roubado o corpo. É importante você não ter dúvida no seu coração de que Jesus ele teve poder sobre a morte. Ele disse que eu tenho poder para dar a minha vida e tomá-la novamente. Ele venceu a morte por nós. A ressurreição de Jesus é verdadeira e eterna, porque eterna é a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus se cumprirá. A ressurreição de Jesus tira da vergonha, do escárnio, a crucificação. Quando na cruz estava sendo crucificado, parecia que ali havia o fim de toda a esperança daqueles que haviam depositado
a confiança em Jesus, mas ali Jesus morre cumprindo a missão lhe confiada por Deus. E a ressurreição tira essa vergonha da cruz, chamada de maldição a morte na cruz, mas ali ele se fez maldição por nós. De tal maneira que a ressurreição estabelece e sela o objetivo principal da missão de Jesus, trazer o grito da liberdade para o homem, para que todos que estavam debaixo do domínio da morte, por causa do pecado, agora pudesse cantar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o poder da tua destruição? Nós temos então a palavra de Deus nos levando de uma maneira a cantar a nossa fé diante dessa certeza vigorosa de que Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus é o princípio de uma gloriosa vida imortal em meio a todas as ameaças da morte em vida, dos desesperos que a vida produz. Nós temos que estar atento a isso. E a ressurreição nos garante tanta firmeza e descanso que nossos queridos parentes e amigos que nos deixaram, aqueles que perderam a nossa convivência familiar e amiga, pela ressurreição, os veremos face a face e a alegria será quadruplicada. Seremos unidos novamente, vivenciando todo o poder de Deus completo naqueles que partiram e naqueles que nós e em nós hoje guardamos. Meus amados, sou quem levanta os mortos e dou a eles uma nova vida. Todo aquele que crê em mim, como qualquer outro, viverá. Porque eu tenho a vida eterna. Poder sobre a vida. Me aceitar. Seja morto, viverá. Está lá no Evangelho de João, capítulo 25, 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, esse nunca morrerá. Olha que bênção. Esta verdade, ela encontra seu significado real na própria ressurreição de Jesus. Porque além dele ressuscitar, ele ressuscitou mortos. Ele mesmo destruiu a morte. E a transformação estavam mortos em seus espíritos, transportando de luz. E agora ele tornou isso bem claro para nós mediante a vinda do nosso Salvador. Deus abriu os nossos olhos e tornou isso claro para nós através da vinda de Jesus Cristo, que quebrou o poder da morte e nos mostrou o caminho de uma vida cheia de confiança e de certeza, conforme nos diz 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. A ressurreição é a mais bela, magnífica e preciosa joia do Evangelho. Repito, a ressurreição é a mais bela, magnífica e preciosa joia do Evangelho. Então, por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Paulo faz essa pergunta a Festo e ao rei Agripa ali, quando ele estava sendo interrogado ali, por causa da situação de aprisionamento e uma transferência de um lugar para o outro. Então, julgado, ele teve a oportunidade de dar o testemunho. Por que se julga incrível que Deus tenha poder de ressuscitar os mortos? É muito fácil a gente perceber que quem crê em Deus e aceita Jesus, seu Filho, consegue perceber mais longe e perceber que a ressurreição é uma realidade segundo a palavra de Deus. E quem tem Jesus enxerga mais longe, muito mais. Porque nós aguardamos novos céus e nova terra. A Bíblia nos fala. Segundo Filipenses 3:20, a nossa pátria não está aqui. Nossa pátria não está aqui. É um mistério isso. Neste mistério, o único guia seguro é a palavra de Deus. Não podemos e nem temos direito de tentar desvendar mistério. Muitas explicações têm sido feitas sobre o sentido literal da ressurreição.
Literalmente a palavra, ela traz para nós a ideia de que aquilo que deitou se levantará. O mesmo que se deita se levanta. É o poder de trazer aquilo que foi, voltará como era. É lógico que a partir do momento da ressurreição, haverá um outro corpo. Se você pegar 1 Coríntios capítulo 15, e você ler do versículo 1 até o versículo 53 aproximadamente, você vai ver ali uma mensagem muito clara quando algumas pessoas questionam que corpo é esse, e a Bíblia descreve então isso, olha, há corpos celestiais, há corpos terrestres, todas as plantas têm seus corpos, os peixes, todos têm. Se há corpo terreno, há corpo celestial também. A resposta ela é sucinta, ela é objetiva, mas é um mistério dentro dessa limitação nossa, porque nós não conseguimos penetrar nessa dimensão transcendente em que nós só podemos caminhar pela fé. Não podemos e nem temos direito de tentar desvendar mistério. Podemos sim conhecer a verdade como foi revelada por Deus em sua palavra. Se você pegar Romanos capítulo 8, você vai perceber que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte. Nem a morte nos pode fazer isso. E quando Deus fala da realidade que nós... Ele não atribui a vidas passadas um relacionamento, não. Se você pegar Jesus falando, se você pegar a palavra de Deus, você vai ver, sem linguagem poética, sem fantasia, a palavra diz assim, Deus dizendo, eu sou Deus de vivos e não de mortos, pois para Deus todos vivem. Jesus disse isso. Se nós somos limitados a tempo e espaço, a um corpo, Deus não. E a verdade da palavra de Deus também não. A palavra de Deus se encerra aqui e se insere aqui para nos trazer uma revelação que de outra forma nós não conseguiríamos alcançar, porque nada nos traz de maneira tão clara a eternidade para o nosso coração. Somente a palavra de Deus. A Bíblia é clara, sem rodeio, não usa analogia vagas, nem sonhos poéticos. Ela diz que todos hão de ressuscitar um dia. E a Bíblia diz naturalmente, os oceanos entregarão seus corpos sepultados neles, e a terra e o Hades entregarão os mortos que estavam neles. Cada um foi julgado de acordo com as suas obras. É interessante que o homem não para pensar na ressurreição. Você não consegue separar a ressurreição e distanciá-lo do juízo, do julgamento. Então o homem prefere distanciar-se de pensar dessas coisas que envolvem a dimensão da fé ou da religiosidade, às vezes, que não é fé, porque ele percebe que ele vai precisar prestar tudo isso que ele passa a conhecer. E os que ignoram também, porque a Bíblia fala que serão lançados e aqueles que se esquecem de Deus, está lá nos Salmos. Digam-me uma coisa, Paulo está dizendo para a igreja, digam-me uma coisa, nós cremos que Jesus ressuscitou, mas Paulo estava fazendo para alguém que andava em... Digam-me uma coisa, já que vocês creram no que nós pregamos, isto é, que Cristo se levantou dentre os mortos, nós estamos falando nesse tópico sobre a ressurreição gloriosa de Jesus. Esse gigantesco fato que marcou toda a história da humanidade. Se vocês dizem que os mortos não ressuscitam, por que alguns de vocês andam dizendo? Por que vocês ainda ousam dizer? Se é que Cristo não se levantou dentre os mortos, é vã a vossa fé, a nossa esperança se dilui. Nós não somos amparados por nada. Se os mortos nunca voltarão a viver, Cristo ainda está morto. Não há fundamentação para a nossa fé. Ou seja, ter religião é muito fácil. Por desencargo de consciência se cumpre ritos e alguns hábitos, alivia-se as cobranças, vive-se um princípio moral de honestidade, pronto, está satisfeito, mas só que a vida com Deus ela é mais profunda, é uma vida que precisa de gratidão a Deus por aquilo que Ele fez, pagando o preço da nossa salvação, quando Ele deu seu Filho para morrer pelos nossos pecados, sofrendo as nossas dores,
e o abandono do próprio Pai, quando ele na cruz ele expressou da seguinte maneira, pedindo a Deus que perdoasse aos homens, quando ele disse, Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Eu percebo então, nós precisamos ter certeza da fé que nos alenta. E se nós cremos que Jesus ressuscitou, a validade e plena que sustenta, que ancora a nossa alma é a ressurreição. Por outro lado, aqueles que duvidam, se a pessoa tem uma religião, mas não crê na ressurreição, essa fé é inútil. E todos aqueles que morreram estão perdidos, não há sentido nenhum. Não vale a pena. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, ele disse, miserável homem seremos se esperarmos em Cristo somente nesta vida. Ou seja, nós somos os piores dos piores. Nós seremos miseráveis, tremendamente miseráveis. Então vamos lembrar, a ressurreição de Jesus, ela foi absoluta, ela foi real. A história comprova esta realidade. E a nossa ressurreição? Parece incrível que Deus possa trazer os homens de volta à vida? É a pergunta novamente que Paulo faz. Devemos saber que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Devemos saber que nossos corpos serão ressuscitados dentre os mortos pelo seu Espírito. E pelo seu Espírito, devemos saber que ele nos dá a garantia e o antigozo da glória celestial. A Bíblia em Romanos, capítulo 8, fala que o próprio Espírito de Deus, ele comunica com o nosso Espírito que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Ou seja, Jesus ressuscitou e a vida dele que está em nós também nos dá essa garantia. Porque o Espírito de Deus faz intercâmbio com o nosso Espírito, confirmando toda essa realidade. Todo mundo morre. Todo mundo morre. E todo mundo ressuscitará, segundo a palavra de Deus. Uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Todos morrem porque nós somos parentes de Adão, membros de sua raça pecadora, e onde quer que haja pecado, o resultado é a morte. Contudo, todos quantos são parentes de Cristo, novamente voltarão à vida, ressuscitarão. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Está em Romanos capítulo 6, versículo 5. E se o Espírito de Deus que levantou Jesus dentre os mortos vive em vocês, vive em nós, ele fará com que seus corpos mortais, os nossos corpos, vivam de novo depois da morte, por meio desse mesmo Espírito Santo que mora em nós, que mora em você. Às vezes as pessoas se perdem na caminhada porque não para pensar a fé. Pai, Filho, Espírito Santo. A Trindade presente e comunicando-se, relacionando com o homem. Durante toda a história, Jesus foi, ressuscitou e nos enviou o Espírito Santo para confirmar a nobreza da nossa fé. Como que essa fé preciosa, pelo meus nossos Cristo, para a ressurreição será universal, geral e pessoal, tanto bons e maus. Na linguagem. Voltando aí, perdeu a conexão aqui, vamos continuar, vamos tentar abreviar para não perdermos essa internet. A ressurreição será universal e pessoal, de bons e maus, segundo a palavra de justos e injustos, e o próprio Jesus enfatizou esta verdade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um só de todos que ele me deu, mas levante todos para a vida eterna no último dia. Pois é a vontade do Pai que todo aquele que veja o Filho dele tenha a vida eterna
seja ressuscitado no último dia. Assim como uma pessoa culpada desvia daquela que ele pode punir, assim também os homens procedem. Novamente eu friso, o homem não para pensar acerca da ressurreição, porque ele convida com isso uma reflexão sobre o juízo, o que será após a morte. Então ele foge dessa realidade. A ressurreição e o julgamento são apresentados juntos na Bíblia. Olha o que diz em Malaquias: então vocês verão a diferença entre o tratamento que Deus dá aos homens bons e aos homens maus, entre os que servem e os que não servem a Deus. Em Malaquias 3,18, os que me obedecem nascerá o sol da justiça, trazendo com ele a salvação. Vocês serão libertados e saltarão de alegria. Também vem o dia do julgamento, se aproxima, queimando como fornalha. Os orgulhosos e os maus serão queimados como palha. Serão completamente destruídos. Está lá em Malaquias. A ressurreição tem uma importância tremenda, porque ela tem unidade, coerência com a morte, e ela também faz a dimensão tríplice com o juízo. Não se consegue pensar morte e ressurreição sem o juízo, e também sem os galardões, sem a bênção daqueles que viveram pela fé. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Portanto, confortem-se, encorajem-se uns aos outros com estas sublimes verdades. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele convida os irmãos a tomarem posse dessa certeza, e naquele período de perseguição à igreja, de sofrimento, os irmãos pudessem se confortar uns aos outros na certeza de que quando viesse uma total perseguição ou condição em que o homem não pudesse se safar, o socorro de Deus viria. Porque Deus não nos abandona na nossa fé. Concluindo então, porque se julga incrível então, entre vós que Deus ressuscita os mortos? Como que num calendário religioso já temos milênios conservado um dia em que se comemora o grito da vitória sobre a morte, a Páscoa, a libertação de um cativeiro, a ressurreição de Jesus? Porque se julga incrível por muito que Deus tem poder para ressuscitar os mortos? Esta verdade é pesada e impossível de ser aceita somente por aqueles incrédulos que estão apegados a essa vida, que não conseguem pensar em outra coisa a não ser no aspecto monetário econômico, que não conseguem perceber que o Deus que nos criou para um relacionamento com Ele, e que Ele se importa conosco, e que Ele nos busca, Ele cuida de cada um de nós, Ele se importa, Ele tem interesse por mim e por você. Essa verdade ela é difícil para aquela pessoa que está presa a este mundo, pessoas que não estão apegadas, familiarizadas com as coisas celestiais, mas estão aprisionadas aos prazeres deste mundo. Essas coisas limitam a compreensão dessas pessoas das delícias do céu. Isso é muito triste, meus amados. Para se crer verdadeiramente nesta verdade, é preciso que você comece a se familiarizar com as promessas de Deus, buscando na palavra de Deus. O salmista diz que enchia o coração dele com a palavra de Deus porque ela era doce. A princípio amargava, no ventre, mas ela era doce porque ela trazia vida para ele. Você tem que deixar Jesus desfazer o laço que liga a tua alma a esta vida pura e completa e totalmente carnal. Uma vida de pecado. Não está preocupado em agradar a Deus ou não. Temos que tirar nossos pensamentos das coisas temporais. A Bíblia nos exorta dizendo, não olhando para aquilo que podemos ver atualmente, as dificuldades que nos rodeiam, os momentos de prazeres que desfrutamos, mas olhando para a frente, para as alegrias do céu, que nós ainda não vemos, porque as aflições logo desaparecerão, mas as alegrias futuras durarão eternamente. Não atentando nós para as coisas que se veem. Você talvez fique sem saber o que fazer após ouvir uma mensagem desta.
O que devo fazer? Como vou andar então a partir deste momento? Você pode ficar pensativo. Então você precisa meditar e tomar uma decisão. E o que se espera então é que este dia, domingo de Páscoa, em que se comemora a ressurreição de Jesus, você tem que lembrar que ela é gigantesca, ela é gloriosa e ela sustenta, alimenta a fé daqueles que caminham em direção à eternidade para a grande glória do Pai. E eu convido você, o nosso aviso é para que você não esteja vivendo como se aqui fosse o final de tudo. Desligue-se deste mundo, apegue-se à dimensão de Deus, às verdades celestiais da palavra, porque num dia, um por um, todos nós abandonaremos esta grande cidade, até que ela fique completamente vazia. Um por um seremos chamados. Então 2 lugares estarão reservados. Segundo a palavra, Jesus dizendo lá no Evangelho, aos da direita dirá: vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aos que estiverem à esquerda, Jesus dirá: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu quero que você participe deste grupo da direita em que é chamado por Jesus para as bem-aventuranças, para o gozo eterno. E muitas pessoas cujos corpos estão enterrados ressuscitarão. Jesus ressuscitou, nós também ressuscitarão. Alguns receberão a vida eterna, outros o castigo, a vergonha eterna. Se até hoje você não tem vivido segundo o padrão de Deus, sem qualquer cuidado espiritual com a sua vida, cuidado, mas muito cuidado mesmo. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Deus tolerou a ignorância passada, mas agora você já não é mais. A partir do momento que se você ouvir esta mensagem, você receberá a ordem dele, que se arrependa e deixe tudo que domine e ocupe o melhor lugar da sua vida. E adore somente a Deus, porque ele determinou um dia em que vai julgar com justiça o mundo. Aí cada um dará conta a Deus de si mesmo. E a prova disso é que ele enviou Jesus, que morreu e ressuscitou. E Deus provou quem ele é e o que pode fazer para cumprir a sua palavra. Por isso, vigiai, esteja atento, porque Jesus breve voltará. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.